Lendo as bem-aventuranças, eu percebi o quanto ainda sou orgulhoso. O quanto ainda estou cheio de mim mesmo. Pensando bem, pessoal, eu acho que eu ainda estou longe de dar os meus primeiros passos nessa longa subida ao Sermão do Monte. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Elelso Barbosa, sou um estudante de teologia e, acima de tudo, um estudante da Bíblia. E aqui, de forma simples e profunda, sem perder o Evangelho de vista, eu quero conversar com vocês sobre como as bem-aventuranças revelam o nosso orgulho ou a nossa falsa humildade diante dos homens e até mesmo diante de Deus. Mas antes de dar continuidade, eu quero lembrar vocês sobre curtir esse vídeo, inscrever-se neste canal e de assinar o sininho para que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo e venha receber mais conteúdos como este. E lembrando que este é o terceiro vídeo de uma série sobre o Sermão do Monte aqui neste canal. Então não deixe de assistir os outros vídeos, os vídeos anteriores, sobre este profundo e fundamental assunto na vida de todo servo do reino de Deus. O que falar sobre as bem-aventuranças? Antes de tudo, a gente precisa entender que existem alguns pontos essenciais para a gente poder compreender as bem-aventuranças. Primeiro, existe uma sequência lógica e espiritual. Quando pensamos nas bem-aventuranças, precisamos entender que não foram lançadas de qualquer maneira ou de qualquer jeito. O nosso Senhor Jesus teve um propósito, tinha uma ideia central com as bem-aventuranças. Então devemos ter essa primeira compreensão de que existe, sim, uma compreensão lógica e espiritual. Por quê? Porque a primeira bem-aventurança, você lembra qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurado os humildes de espírito ou os pobres de espírito. Então, quando pensamos nessa primeira bem-aventurança, a humildade, a pobreza de espírito, ela serve de chave para a compreensão das demais outras características, das demais outras bem-aventuranças. Por quê? Porque sem essa qualidade não há possibilidade do reino de Deus. Não há possibilidade de acesso ao reino do céu. Por quê? Porque todas essas demais características, as outras características das quais estamos falando, são em certo sentido resultante dessa primeira característica. Então todo cidadão do reino, ele precisa ter as características do reino e, em essencial, ele precisa ter a humildade de espírito. Porque essa humildade de espírito vai me levar às outras características. Porque as outras características, e aqui é um outro ponto que a gente pode entender, é que essas características dependem dessa primeira característica. Esse resultado, ela tem essa influência, ela me leva às demais outras características. Por quê? Porque ela fala sobre um esvaziamento, sobre estar vazio, sobre estar dependente, quanto às outras características falam sobre uma plenitude, sobre ser cheio. Então, não é uma palavra que um jargão ou uma palavra de efeito, mas devemos entender que precisamos ser esvaziados. Precisamos estar vazios para que a gente possa ser plenamente cheios. Estar cheios, plenos das demais outras características. Quando você lê as bem-aventuranças, perceba como a primeira bem-aventurança fala sobre uma pobreza, sobre um esvaziamento, sobre estar vazio, e como as outras vão te levar sobre ser cheio, a receber, a produzir dentro de você. Pense bem, a gente precisa largar o vinho velho, o odre velho, para que a gente possa receber uma nova estrutura, um novo vinho, um novo odre, para que possa aguentar a expansão, o crescimento, a fermentação do novo vinho. Então, quando pensamos nas bem-aventuranças, fala sobre uma fermentação. E se a gente estiver já muito cheio, não vai dar certo. Por isso precisamos estar vazios, estar esvaziados. Para quê? Para que as outras bem-aventuranças, as outras características, possa haver essa fermentação, possa haver esse crescimento dentro de cada um de nós. E um outro ponto essencial é como essa bem-aventurança, ela serve de teste na nossa vida.
Por isso que no início eu falei sobre como ela vem revelar o nosso orgulho, a nossa falsa humildade, ou como estamos tão cheios de nós mesmos, ou de tantas outras coisas que precisamos ser esvaziados dessas coisas para que as outras características, as outras bem-aventuranças possam estar em nossas vidas. Então ela serve de teste, ela serve de avaliador da nossa alma. Se você não está preparado para as bem-aventuranças começar a revelar, mostrar o quanto você precisa ser mudado, o quanto você precisa ser esvaziado, talvez as bem-aventuranças também não sejam para você. Então, o que significa ser alguém humilde de espírito ou alguém pobre de espírito? Antes de falarmos sobre essa humildade, essa pobreza, pensamos agora de uma forma negativa, sobre algumas ideias negativas. Quando falamos sobre humildade de espírito, pobreza de espírito, não estamos falando sobre timidez, sobre ser fraco, sobre ser covarde, sobre ser retraído. Humildade de espírito não se trata desses pontos. Ser humilde de espírito não são pessoas também que já nasceram assim, com toda essa humildade, com todo esse esvaziamento, com todas essas com essa qualidade. A gente precisa tirar isso logo da nossa mente. Já falei muito a respeito disso nos vídeos anteriores, como as bem-aventuranças, sobre como a qualidade do cidadão do reino não são naturais. Já não nasce com a gente. Porque seria muito injusto, já percebeu isso? Como existem pessoas tão diferentes, algumas têm tantas características de uma pessoa crente, de um servo de Deus, e que talvez você não nasceu com essas características. Perceba isso? Então, as características do reino de Deus, elas não nascem naturalmente. Não nascem com a gente. Elas são adquiridas pelo poder do Espírito, pelo novo nascimento. E se você assistir os vídeos anteriores, você vai perceber como eu falei bastante sobre esses assuntos. Então, falando sobre a humildade de espírito, a gente também não pode cair em uma armadilha sobre a falsa humildade. No livro sobre o Sermão do Monte, de Lord Jones, ele fala sobre como o homem, por assim dizer, gloria-se dessa forma em sua humildade de espírito. Mediante tal atitude, apenas prova que não é humilde de espírito. Você conhece alguém assim que sempre está se diminuindo, sempre está se colocando em segundo plano, sempre está se fazendo o menor, mas não por ser natural, mas porque ele quer que as outras pessoas vejam como ele é humilde, como ele é pobre de espírito, como ele coloca as outras pessoas em primeiro lugar, como ele sempre fica em segundo plano, como ele sempre é o menor da casa, como ele é sempre o esquecido de todos, o que sempre precisa de mais, o que sempre está precisando de alguma coisa. Você conhece alguém assim? E a gente não pode cair nessa armadilha de andar por aí com uma falsa humildade diante das pessoas. De achar que a gente sempre é o covarde, a gente é sempre o tímido, a gente é sempre o mais fraco. E devemos entender que um ponto muito interessante é que o homem de Deus ele deve estar preocupado pelas realidades do Espírito. E novamente, pegando uma citação do livro sobre o Sermão do Monte, de Lord Jones, ele fala sobre como o homem que é verdadeiramente humilde de espírito, ele não precisa se preocupar com a sua aparência pessoal ou com a impressão que esteja causando em outros. Pelo contrário, se você é verdadeiro, sempre dá a impressão certa. Eu não preciso tentar me esforçar para parecer humilde, para dar uma boa impressão de que eu sou um cidadão no reino, de que verdadeiramente eu carrego essas características. Não. Quem é verdadeiro não precisa ficar dando impressão ou satisfação para as outras pessoas de que somos verdadeiramente. Se você é de verdade, você vai dar a impressão certa. Não precisa se preocupar com isso, não precisa ficar se preocupando com essas ideias. Então, quando entendemos essa ideia negativa, sobre esses pensamentos negativos, sobre uma falsa humildade, sobre achar que precisamos ficar dando satisfação, uma boa impressão de que verdadeiramente somos cidadão do reino, estamos caindo em uma perigosa armadilha. Então, o
O que devemos entender realmente por ser humilde de espírito? Essa qualidade fala sobre ou aponta para uma ausência de orgulho pessoal, para uma completa ausência de segurança própria ou autodependência. Ela indica consciência de que nada representamos na presença de Deus. Olhamos para Moisés. Moisés foi alguém grande no Egito, tinha suas capacidades. Mas no momento em que ele se encontrou diante de Deus, e ele sabia que a presença que estava diante de dele era santa, e o quão grande era o chamado na vida dele, ele se sentiu incapaz. Ele percebeu que ele realmente não tinha capacidade de falar, ao ponto de dizer: eu sou gago, Senhor. Não tenho essa capacidade. Olhe para Gideão. Quando Deus o chama, ele se reconhece como o menor. Não, Senhor. Existem tribos maiores, a minha é menor. Eu sou o menor dos meus irmãos. Eu sou o pequenininho. Outros têm direito. Mas não porque ele estava se fazendo de humilde, mas porque realmente ele reconhecia essa realidade na vida dele. Ele sabia que ele não era o primeiro da sua casa. Ele não sabia que a sua tribo era a primeira dentre todas as tribos. Olhe para Isaías quando ele teve aquela grande visão. E quando ele esteve diante daquelas revelações, ele percebeu que os seus lábios eram impuros e que ele habitava entre pessoas impuras. Essa sim é a verdadeira humildade. Quando de fato temos essa ausência dentro de nós de todo orgulho, não estamos cheios de nós. Talvez muitos se orgulhariam: olha como eu fui escolhido, olha como eu tenho a capacidade, olha como a minha tribo foi escolhida, olha como a minha família foi escolhida. Ser humilde de espírito significa que, se alguém é crente, autêntico, não está dependendo de seus dotes naturais, que lhe vêm do berço, que lhe vêm da família, que vem de forma natural. O humilde de espírito, ele não depende do fato de que pertence a determinada família, raça, ou racionalidades, ou alguma nação superior. O humilde de espírito, ele sempre é vazio desse orgulho. Ele é sempre vazio desses dotes naturais, ele não está nem aí. É como Paulo, que entende que tudo está à perda por amor a Cristo. Paulo foi alguém gigante, tinha um currículo maravilhoso, mas em nenhum momento ele se orgulha por ter tais condições, por ele ter tais qualidades, um currículo grandioso. Olhe para Pedro. Pedro foi um grande pescador, ele sabia o que estava fazendo. Mas quando Jesus o pede para voltar, depois de uma pesca fracassada, sobre uma pesca no qual não foi sucesso, e Jesus pede para que ele volte a pescar, sabendo que naquele momento já não tinha mais peixe, sabendo que naquele momento os peixes estavam em outro lugar, e pelo seu conhecimento ele não se orgulhou, ou não destratou Jesus naquele momento, porque ele sabia mais, porque ele entendia mais. Ele reconheceu: se assim for a tua palavra, eu vou sobre a tua palavra, Senhor. E todo humilde de espírito, ele precisa ter esse esvaziamento dentro dele. Está vazio de si mesmo. Está vazio de seu orgulho, ou de seus dotes naturais, ou de suas capacidades. E entendendo que quem faz é o Senhor. Quem realiza é Deus. Quem opera é Deus. E sempre ser dependente de Deus. Apesar de termos tais capacidades, apesar de termos tais habilidades, humilde de espírito, ele sempre está esperando pelo Senhor. Então, quando você olhar para a humildade de espírito, reconheça se você realmente tem esta qualidade, se você tem essa característica. Elielson, então eu preciso me dedicar para ser mais humilde de espírito? Não. Porque não é uma qualidade que se adquire naturalmente ou com muito esforço. É somente pela força do Espírito Santo. É somente pela força daquele que foi mais humilde do que ninguém. O nosso Senhor Jesus. Ele era Deus, ele é Deus. Mas deixou a sua glória,
deixou o seu lugar de habitação para andar entre os homens, aqueles que eram fracos. Jesus se humilhou, se esvaziou, olha, lembre, se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poder. Então, assim como Jesus, devemos segui-lo, nos esvaziando dos nossos poderes, de nossas qualidades, de nossos dotes naturais, daquilo que achamos ou que é motivo de orgulho, mas também não podemos cair na armadilha de ser falsamente humilde, de ser um falso humilde, de achar que eu sou mais fraco, de tentar dar essa impressão de que somos os menores, que somos dependentes, que somos necessitados, que há uma pobreza de espírito em nossa vida. Então busquemos pela transformação do Espírito Santo, por uma verdadeira transformação que só pode vir do Senhor Jesus. Amém?